Muito boa tarde, bem-vindos aqui à nossa quarta-feira ímpar. Já sabem que às quartas-feiras ímpares estamos aqui a falar sobre o coaching e sobre soluções para o coaching como carreira, ok? Às quartas-feiras pares temos também a oportunidade de marcar aqui presença às mesma hora, da 1 à 1h20, 1h30, para as quartas-feiras pares, aí sim falar sobre relacionamentos. Mas hoje falamos sobre coaching, carreira, é um espaço para vocês colocarem também as vossas perguntas e hoje vou trazer também aqui um convidado para falar um pouco sobre a sua experiência, a sua carreira, passagens que nos inspiram ao fim e ao cabo para olhar para o coaching com outro propósito e outro motivo. Deixa-me ver se o Carlos está aqui presente connosco hoje ou não, se ele já entrou. Deixa-me ver aqui. Está aqui, vamos aqui. Ou seja, vou aproveitar alguns desses espaços para termos algumas conversas com coaches que passaram para o Instituto, tem aqui alguns percursos inspirados. Carlos, como é que estás? Então, Eduardo, tudo bem? Tudo bem? Bem-vindo aqui às nossas à hora do coach. Obrigado. Olha, estás-me a ouvir bem? Consegues-me ouvir bem? Perfeitamente. Ok, ótimo. Olha, então só fazer aqui uma rápida e breve descrição. O Carlos passou pelo Instituto com um propósito muito particular, um propósito que depois transformou em missão, e acho que a missão que tu trazes é muito... ou seja, dizer que é mais especial uma é mais especial que outra não é por aí, mas acho que todo o teu trajeto e aquilo que tu transmites ao fim e ao cabo e a forma como transmites, como te aplicas também, é um fruto, acho que, de inspiração, e por isso também te convidei para estarmos aqui hoje a falar um bocadinho sobre o teu percurso, a chegada ao Instituto, a experiência também no Instituto e como é que isso hoje tem proporcionado viver algo que para ti é tão especial. É assim, Eduardo, antes de mais, obrigado por este convite. É assim, eu sou uma pessoa que, basicamente, igual a todas as outras, apaixonado por autoconhecimento. Sempre fui apaixonado por autoconhecimento, mas que ao longo da minha vida tive vários peripécias e percursos da minha vida que me levaram, por exemplo, em 2004, apareceu pela primeira vez a doença de Crohn. Que é uma doença completamente limitadora, para quem conhece, e foi a minha primeira limitação que eu senti na minha vida e ultrapassar obstáculos na minha vida. E este ultrapassar obstáculos foi sempre uma forma intuitiva, E o que é que aconteceu? Em 2014 tive uma nova surpresa, portanto, 6 meses após o meu casamento de sonho, na praia, tudo mais, no Natal de 2014 tornei-me um doente de cancro, um doente oncológico, porque me apareceu um sarcoma mixoide. Todas estas situações levaram a ter que ter uma resiliência, um propósito extremo de autoconhecimento e busca de formas que eu não aceitava que a minha vida continuasse assim, a ser limitante, tudo mais. E eu, pelas minhas conversas diárias e por tudo o que eu falava com as pessoas, eu sentia que inspirava a forma que eu levava a vida instintivamente. E eu próprio criei um propósito de vida que era, o meu sonho era ajudar pessoas que passaram o mesmo que eu, porque eu no fundo sou uma pessoa que tem a experiência no corpo de como é que eu ultrapassei as minhas limitações. Mas tudo isto havia aqui um vazio. Tu sentes que o desenvolvimento pessoal, a forma de olhar para ti te ajudou nessa caminhada? Como é que... O que é que tu sentes agora para trás? É assim, olhando agora para trás, é assim, eu fazia de forma autodidata. O desenvolvimento pessoal é o mais importante em todas as situações da vida, principalmente nestas situações de cancro e doenças graves, mas este desenvolvimento pessoal eu fazia de uma forma autodidata. E sentia que faltava-me ali qualquer coisa. E de repente surgiu o Eduardo Turgal na minha vida, que foi mesmo assim. Comecei-me a perceber o conhecimento... Quando tu chegaste ao Instituto, o que é que tu procuravas? Porquê que na altura te fez sentido olhar para o Instituto? É assim, eu olhei para o Instituto de uma forma que foi
Para já, tive a sorte da minha mulher, Sandra, entrar antes para o Instituto, naquela altura da pandemia e tudo mais, que ela também é uma apaixonada pelo conhecimento, autoconhecimento e pela economia social. E então, nesse sentido, eu tive um contacto indireto com o Instituto. E eu, quando tive esse contacto indireto, houve ali, mas apaixonei-me completamente principalmente como o Instituto trabalhava, que era a adaptação, não dos alunos ao Instituto, mas a própria adaptabilidade e adaptação do Instituto e melhoria contínua em relação às necessidades dos alunos. Isto foi a primeira coisa que eu vi de diferente de todos os sítios que conhecia até então, onde tinha tirado formações. Acima de tudo, depois houve uma grande paixão que surgiu logo no Instituto, que foi o Eneagrama. O Eneagrama veio-me dar um autoconhecimento pessoal da minha própria personalidade, como tipo 2, sou um prestativo, e então percebi que até então toda a minha forma de tentativa de ajuda das pessoas que passavam por doenças graves ou doenças oncológicas o levava a que eu me prejudicasse a mim próprio. E o que é que eu ganhei no Instituto? Ganhei ferramentas, ganhei um método para conseguir desenvolver este meu sonho, este meu propósito de vida, mas de forma sustentável e de uma forma que eu possa realmente deixar um legado na minha vida. Não sobre uma forma de autodidata, mas uma forma com base num método comprovado, com base num enneagrama no qual eu sou apaixonado, e fui caminhando para uma conexão cada vez mais próxima com a minha essência, e neste momento consigo desenvolver o ajudar, o ultrapassar limitações inerentes às 4 fases que eu considero que é o pré-doença, que é o que nos leva a ter a doença na doença ativa, na altura do tratamento, o pós-doença, as limitações todas inerentes a isso mesmo, e o salto para tirarmos da cabeça que temos limitações e acabar com essas limitações e darmos o pulo para a vida dita de normal, que nunca mais será igual. E eu ganhei essas ferramentas todas no Instituto. Por mais que tirasse outros autoconhecimentos, tenho conhecimentos holísticos, tenho outros tipos de conhecimento, mas foi aqui que eu me revi. E neste momento tenho o propósito de vida que é este, ajudar as pessoas que passam por doenças graves ou doenças oncológicas a ultrapassarem todas as limitações inerentes à própria doença. Quem sabe, quem está sabe quais é que são, não é? Exatamente. E Carlos, falavas aqui de uma coisa interessante que nós vimos muito no Instituto, que é muitas pessoas que entram para o Instituto com propósito mais ou de desenvolvimento pessoal ou de algum tipo de envolvimento e depois acabam por transformar isso numa paixão de ajudar as outras pessoas. No teu caso, era um tema particular. Nem sempre tem a ver com temas nossos, mas às vezes é descobrir alguma coisa que nós percebemos que somos apaixonados e que nós, quando iniciamos a formação, nem temos a ideia, não é? Eu deixava também aqui o alerta que podem deixar questões aqui na caixa, está bem? A gente, ou eu ou ambos podemos responder. Está aqui uma mensagem da Cátia, diz: já estava em processo de mudança, mas o grande impulso na minha vida surgiu quando entrei para o Instituto. Eu sentia-me incapaz, mudei tanto e evolui tanto e agora quero ajudar os outros. Olha, mais um exemplo exatamente deste movimento, não é? Ao fim e ao cabo nos descobrimos mais e depois percebemos, na verdade é assim, e tu acho que é algo que também tu consegues rever, é cada um de nós estamos nesta caminhada, nós temos este dom de ajudar, não é? Às vezes a questão é como é que sistematizamos esse dom para garantirmos que conseguimos transformar isso de uma forma estruturada, organizada, que garanta mais resultados, e acho que é aí que está, ao fim e ao cabo, este clique, não é? E eu digo mais, é assim, o dom já eu sabia que existia cá e o prazer que eu tinha de ajudar sempre as pessoas que mais próximas de mim ou que me procuravam, pessoas mais próximas me recomendavam, que eu tinha sempre uma palavra de motivação ou que as pessoas reviam isso em mim. Mas isso é uma coisa. Outra coisa é, quando entro no Instituto e vejo que isso é uma paixão que se pode tornar um propósito de vida e num legado que eu quero deixar para a minha vida, que é o que acontece neste momento, que é ganhei uma paixão extrema por
este princípio básico de vida que eu gosto, por ser um prestativo, um tipo 2 do Eneagrama, não é? Portanto, de ajudar os outros. Mas principalmente ajudando os outros, foi o que aprendi no Instituto, acima de tudo, com método, com base científica, não fazendo de forma recreativa e, acima de tudo, não me prejudicando a mim próprio, que é no tema que eu desenvolvo e o tema que eu desenvolvo, corria muito o risco, se não tivesse o Instituto como alicerce, de ser prejudicial e muito para mim próprio, tratar este tema diariamente com os meus coaches. E é interessante, né? Porque toda esta tua caminhada é feita muito, e é uma coisa que eu admiro imenso, toda esta caminhada é muito feita em função de, para mim, para eu me descobrir, para me aprofundar, e depois então o resultado que vem é uma consequência, isso é algo extraordinário. Há poucos dias falámos de uma coisa engraçada sobre a questão da tua passagem pelo Instituto. O que é que mais te surpreendeu no Instituto? O que é que tu mais... ou seja, o que é que tu, quando tu olhas para o Instituto, o que é que para ti, o que é que traz do ponto de vista de isto surpreendeu-me? É assim, o que me surpreendeu mais, e há bocado já aflorei um pouco isso, eu já estive em vários locais de formação, institutos e por aí fora, tudo o que possa passar pela cabeça, como sou um apaixonado pelo autoconhecimento. Mas o que eu senti no Instituto foi, desde o primeiro dia, que é o Instituto, há uma melhoria e uma preocupação de melhoria contínua. Quando um aluno sente uma necessidade, não é o aluno que se adapta ao próprio Instituto. O Instituto é mutante. O Instituto está sempre a adaptar às necessidades dos alunos. E isso para mim é uma coisa que não tem preço e não tem par, não existe no mercado neste momento formativo. Tu, Eduardo, principalmente ficando na tua pessoa, tu sentes uma necessidade de um aluno, ao fim de uma semana, no máximo, essa necessidade está acomatada e está implementada no Instituto. Se há uma necessidade de A ou de B, tu fazes com que as soluções existam. E isto não me permitiu, eu não tive necessidade de me adaptar ao Instituto, não é? O próprio Instituto se foi adaptando às minhas necessidades, até pelo tema que eu trouxe para o Instituto, não é? Na altura era um tema um bocado que não era muito desenvolvido e eu tive necessidades próprias dentro do Instituto e, acima de tudo, aí acho que não tenho, esta é uma que eu não posso de maneira nenhuma deixar de falar, que é, eu tenho a segurança quando trabalho com os meus coaches, quando vejo que alguma situação que eu não tenho capacidade, a mínima capacidade para desenvolvê-la, eu imediatamente tenho a porta aberta no Instituto para encaminhar esse coaching para profissionais que são da área que necessitam desenvolver esse meu coaching. Quando vejo uma situação muito avançada, que seja do foro psicológico, ou que eu não possa, que não compete a mim desenvolver, eu tenho essa resposta, que é essa segurança no Instituto, que o Instituto tem respostas para essas pessoas. Isso é uma das coisas que eu mais me orgulho no Instituto, é que de facto vocês não se veem como concorrentes, veem-se como parceiros e como hoje tu resolves um tema meu, mas amanhã tu vais passar um período, portanto há toda esta interação que eu acho que é super saudável e respeitosa ao fim e ao cabo profissionais no mesmo setor. Exatamente, é respeitar. Aqui há um respeito enorme, ajudamos todos uns aos outros. Não há uma competitividade para ver, há uma cumplicidade, há dezenas de grupos entre nós, há dezenas que nos juntamos e falamos periodicamente. Isto é espetacular, criam-se grandes amizades, acima de tudo. E acho que todos nós também passamos pelo nosso processo de transformação dentro do próprio Instituto. Portanto, nós próprios nos transformamos dentro do próprio Instituto. O Instituto traz-nos clareza e o nosso propósito de vida, porque a confiança no método de transformação e autoconhecimento traz logo a seguir de segurança. O Henrique coloca aqui também, no meu caso, foi o processo de transformação e de iniciar um processo de ajuda a outras pessoas. Foi crucial a minha passagem pelo Instituto e aí consegui estruturar melhor a minha forma e o meu método de trabalhar conhecimento. Isto é fantástico. Lembrar que vocês podem sempre colocar perguntas, está bem? Eu e o Carlos estamos aqui para ir respondendo hoje, estamos aqui em direto com os dois.
A Cátia também coloca aqui mesmo, família e coaching. Ok, a Cátia também faz parte do Instituto aqui connosco hoje. E é isso. Carlos, o que é que... tu tens uma forma muito particular. Há pouco recordava-me uma frase que tu dizias que é, eu para mim não quero fazer disto um sprint, não quero fazer uma explosão, quero fazer isto uma maratona. Como é que tem sido o teu processo, ao fim e ao cabo, com... Assim, Eduardo, neste momento o meu processo foi... dizes que não fazes sprints, mas eu sei perfeitamente que tu não consegues estar parado durante meia hora. Portanto. Não. Eu tenho que estar sempre a adquirir conhecimento e isso é porque é para mim, resulta para mim e automaticamente quando eu vejo que resulta para mim, automaticamente tenho que pôr à disposição. É assim, eu já antes do Instituto tinha alguns conhecimentos em poder de autocura, física quântica, a nível de nutrição, desenvolver. Acho que um doente oncológico deve ir buscar o autoconhecimento que necessita para si. Não é? Agora, ferramentas que transformem realmente condições limitadoras, que nos impedem de dar o pulo para a frente para a vida, não é? Que o cancro, quando passa pela nossa vida, é extremamente limitante. Eu, felizmente, já tenho tido, é uma sensação quase egoísta de felicidade quando nos vemos os nossos coaches a transformarem-se e a estarem em casa inertes e de repente a constituírem empresas. Isto são saltos e transformações exorbitantes que nós temos uma felicidade extrema e é quase é transversal e é quase uma sensação de egoísta de estar-me a sentir tão feliz por ter conseguido transformar aquela pessoa. Mas essa transformação o Instituto faz a nós, a cada um dos alunos. Isso é muito importante, porque nós fazemos a nossa própria transformação dentro do Instituto. Uma das prioridades que nós temos no Instituto, de facto, é a vossa transformação, não é? Ou seja, ninguém passa pelo Instituto, pelo menos que não faça a sua transformação. Depois, em termos de se vier a fazer disso uma carreira, será mais a escolha da pessoa. A Elsa estava aqui a fazer uma pergunta para ti, Carlos, que era, qual é que foi o teu maior desafio na decisão de entrar no Instituto? O meu maior desafio foi, eu tinha adquirido o autoconhecimento, depois há uma urgência da aquisição de autoconhecimento e de querer pôr esse autoconhecimento à disposição dos coaches. Então o que é que eu tomei por premissa? Não fazer como estavas a falar de sprint, para já limitar o número de coaches, o número de pessoas que trabalham. Eu não trabalho com mais de 2, 3, 4 pessoas no máximo ao mesmo tempo. É impossível para mim, porque eu acho que mais do que isso é estar a fazer um trabalho que não é o suficiente, porque é um trabalho mais intenso devido às pessoas com que eu trabalho. E eu estou a fazer um trabalho sustentável de criar até parcerias, de criar... É um trabalho a longo prazo. Portanto, eu sei que esta situação se vai cimentar. Já revi muitas situações que, infelizmente, para a resposta da pessoa, quer oncológica, quer da doença grave, há algumas respostas de facto de qualidade. Tenho tido uns feedbacks que me enchem o coração de pessoas que me dão informações... que informação não chega à pessoa doença oncológica, e eu tenho partido de um princípio que primeiro quero também transmitir toda a informação que eu tenha. E então, primeiro transmito toda a informação, todo o conhecimento que eu adquiro, eu partilho, quer através das redes sociais, quer do canal, do YouTube que eu tenho, e depois vêm situações positivas. Eu, por exemplo, ontem tive um insight muito positivo, por exemplo, que infelizmente é um caso raro. Por exemplo, o Centro de Reabilitação Profissional de Gaia é o único centro que um hospital recomenda com um doente oncológico que vá para lá tirar formação e integra a pessoa no mercado profissional novamente. Mas isto é uma exceção. Okay. Quantos milhares de doentes oncológicos não sabem o que fazer a partir do momento que passam, que chegam ao último tratamento? E tu tens feito um trabalho muito consistente também de partilha, Carlos. Eu tenho assistido um pouco a partilhas... livros, não está aqui isto, ou às vezes na parte das finanças, ou seja, tenho-te visto a ter essa atuação. Há aqui uma pergunta da Ana Sofia, que diz, antes de mais, parabéns, Carlos, pela história de superação que partilhaste.
De tudo o que aprendeu com o Instituto, se só pudesse eleger uma, qual foi a mais importante para iniciar como coach? Ok. Boa pergunta. Eu ter-me dado a possibilidade, através do conhecimento adquirido, de poder deixar um legado nesta vida. Ok. Porque isso é um tema muito, muito sensível para ti também, não é? Bem, para todos nós, tem esse... Não, como tu sabes, é assim, o Eduardo, tu sabes como é que eu levo as situações, eu levo, sempre levei a doença muito na brincadeira e acho que é assim que se deve levar as coisas. E eu também levo, esta questão do legado não é mais nada, porque, como sabes, eu, através da realização não podemos ter filhos, e então o legado que eu quero deixar é precisamente através do coach. E este legado que eu quero deixar para a vida é deixar esta marca, mas eu tinha um propósito de vida, mas um legado, neste momento só sinto a segurança que realmente vou deixar um legado para a minha vida depois de passar pelo Instituto. E não é depois de passar, depois de ter entrado, porque no Instituto, quem entra no Instituto é para toda a vida. Não é só, quem entra no Instituto passa a ser aluno do Instituto para toda a vida, não é entrar e sair, não é assim. Aqui na Crista da Onda diz: a transformação começa logo quando estudamos o Enneagrama, eu apaixonei-me, ok, mais um testemunho aqui, pessoas passaram por nós. Bem, para ti o Enneagrama foi um grande né, susto, né? No sentido positivo. Foi, mas é uma paixão extrema. Isto é quase uma paixão paralela. O Enneagrama, se quisermos aprofundar um bocadinho, temos que passar 24 horas por dia e vamos vários anos a estudar o Enneagrama. São camadas que nunca mais... Aliás, na segunda-feira nós temos o guia essencial do coach, não sei se tens de assistir, mas na segunda-feira acho que foi das aulas mais difíceis que eu tenho, porque o propósito é fazer aulas de 60 minutos e falar de Enneagrama em 60 minutos parece uma coisa que quase estamos ali, né? Parece que o tempo está a fugir debaixo dos pés, não é? Lembrando que hoje temos mais uma aula, quem estiver aqui que está já a acompanhar, hoje temos mais uma aula às 21, 60 minutos, e hoje vamos falar sobre o método, que o Carlos tem falado aqui sobre a questão do método, vamos falar sobre o método dos 9 passos, ok? O método que foste tu que desenvolveste, é um método criado por ti, e que só com esse método é que tudo faz sentido. É a interligação entre o Enneagrama e o método é que tudo faz sentido. O Enneagrama tem uma importância extraordinária, mas foi essencialmente com o método que foi criado por ti, com base no Enneagrama, tudo faz sentido. Aqui Home Staging diz: só gostaria de dar um feedback, sou iniciante e o acompanhamento da Helena está a ser fantástico. Bom, depois nós temos os nossos consultores que dão acompanhamento a todas as pessoas que entram, porque cada pessoa é diferente, cada pessoa é especial, e portanto este acompanhamento é muito importante para que ao fim e ao cabo vão seguindo passo a passo com o ritmo certo. Mas olha, há aqui uma antes eu soubesse, olha que engraçado. Aqui esta nossa ficou preocupada. Pode explicar melhor a afirmação de quem entra no Instituto não sai mais? Acho que ela ficou preocupada. É assim, eu tenho esta expressão e o Eduardo ri-se sempre quando eu digo isto, porque é assim, o Eduardo Turgal é uma pessoa que tem um conhecimento que é quase ilimitado, e ele, apesar deste conhecimento já ser exorbitante, o conhecimento que se pode ir, por exemplo, através do Eduardo, quer seja de constelações familiares, quer seja de Enneagrama, quer seja de tudo, pode-se passar uma vida a adquirir conhecimento com o Eduardo, porque o Eduardo, estamos a falar de situações de Enneagrama, por exemplo, só a título de exemplo, não é, Eduardo? Os SATs do Enneagrama que se fazem, tudo e mais alguma coisa, portanto, se não sair do Instituto, é no sentido de eu sentir sempre o apoio do Instituto em tudo o que faço, tudo. E eu tenho a certeza, se daqui a 5 anos telefonar ao Eduardo, preciso de uma opinião dele, uma ajuda para um coisa, eu tenho a certeza absoluta que o Eduardo me vai ajudar. É nesse sentido que eu digo, nunca saímos do Instituto.
E tens muitos colegas teus que já podiam estar aqui a dizer exatamente isso, que alguns até há mais de 10 anos que quando falamos e dizem, pá, e às vezes eu que os vou chatear nas redes, olha lá, o que é que andas a fazer por aqui? O que é que foi isto? Olha, aqui é é algo que só vendo, a Cláudia diz, o Enneagrama trouxe uma clareza e consciência única sobre mim, neste momento é a minha base de autoconhecimento para lidar com a minha personalidade. O Enneagrama é aqui. O Instituto Eduardo Portugal mudou a minha vida e trouxe um sentido de existência, à minha existência. Bom, obrigado a todos por isso. Aqui já está mais tranquila, antes eu soubesse. Carlos, estamos aqui a terminar a nossa conversa rápida. Queria deixar também a possibilidade de vocês colocarem perguntas nesta fase final, que gostam sempre nos últimos 2 minutos para fazer perguntas. Mas onde é que as pessoas podem seguir? Que tipo de trabalho é que as pessoas podem... que tipo de trabalho como é que eles podem acompanhar e o que é que eles podem ter acesso contigo, Carlos? É assim, eu tive que desenvolver, porque eu era uma pessoa anti-redes sociais. Não era não desenvolvia. É assim, neste momento tenho, a nível principal, está é através do Instagram, que é carlosmagalhães.pt. E essencialmente, a nível da bio do Instagram, ou por mensagens, ou por tudo, podem me contatar. Eu posso garantir, o Carlos é extremamente disponível, já mais do que uma pessoa. Eu tenho visto algumas mensagens que as pessoas mandam, o Carlos responde, é atento. Se não tem resposta, diz quem é que tem resposta. Não vão parar a um fundo vazio. Portanto, sintam-se à vontade para, se houver alguma questão que queiram fazer ao Carlos fazer, porque podem contar com ele. Porque há aqui uma questão, Ivar, que é muito importante, que é as pessoas que eu acompanho, há uma limitação, e isso compreende-se, de darem a cara, assumirem e darem o passo para assumir. Eu tenho cancro, perante. É assim, mas há mensagens privadas, há tudo, podem-se fazer tudo, não façam de uma forma. Também existe o Facebook, a página do Facebook, também existe o canal de YouTube, que é Carlos Magalhães PT sem o ponto, portanto, no Instagram é com ponto PT, no canal do YouTube é sem o PT. E eu estou agora a começar a realizar masterclass e a dar o conhecimento a toda a gente. No fundo é fazer isto. Contatarem-me. Os meus contactos estão lá todos. Eu ponho inclusive o meu telemóvel, não tenho telemóvel pessoal ou de trabalho, portanto é o meu telemóvel que lá está. Portanto, é muito fácil contactar. É uma força da natureza. É assim, todos nós temos é que encontrar, e foi essa conexão que eu estou a fazer com a minha essência que me dá esta força, que sempre fui assim. E tendo um propósito de vida, temos uma motivação. Tendo uma motivação aliada à nossa essência e querendo deixar um legado nesta vida, tudo se faz. Acho que é isso. Uma das perguntas que eu faço sempre quando alguém me pergunta alguma coisa sobre a certificação, se não vai, eu digo assim, olha, mas a primeira coisa que tens de descobrir é porquê. Porquê que tu queres fazer isto? Quando tu descobris o porquê, tu vais descobrir o como, vais descobrir às vezes aquela motivação extra, aquela força da natureza que tu falas, porque aparece porque isso, simplesmente nós não conseguimos ficar parados à espera que, a motivação do quê? Eu tenho um porquê óbvio, portanto, como assim acordar e não fazer nada para o meu porquê, não é? E esse motivo e essa força vem muitas vezes, aliás, essa força de motivação vem exatamente por esses porquês, por essas necessidades que nós temos de chegar onde nós queremos. Eu, por exemplo, quem me tem contatado mais são as pessoas que já passaram pelo processo oncológico e que estão naquele stress que agora é 10 anos a minha vida parou porque estou sempre à espera dos exames, estou sempre à espera e não posso fazer nada. Isto não é verdade. Eu durante os tratamentos com uma radiodermite nunca parei de trabalhar, não é? Isto é tudo uma questão que é muito importante voltar à parte ativa do trabalho mais depressa possível após uma doença, seja ela qual for, não é? Eu ia deixar aqui a sugestão, graças a Deus muitos de vocês que aqui tiveram presentes não passam por esse desafio, mas seguramente que há alguém que vocês podem conhecer que passe. E a minha recomendação é que passem o contacto do Carlos, as pessoas que possam acompanhar, perceber um bocadinho mais como é que é o trabalho dele e quem sabe o Carlos possa ser uma ajuda nesse percurso, está bem? Carlos, muito obrigado por este bocadinho de hora. Obrigado eu, Eduardo. E obrigado por tudo o que me tens proporcionado a nível de conhecimento e de amizade e de companheirismo.
acima de tudo. Obrigado também, e acima de tudo, o obrigado vai no sentido de todo aquele conhecimento que nós colocamos no Instituto e o objetivo das pessoas certificarem, ter acesso a tudo isto, tem um propósito, que se coloque em ação. E tu és um bom exemplo disso, pessoas que colocaram a ação, ok? Nós vamos ter mais convidados aqui ao longo dos próximos meses, está bem? Carlos inaugurou aqui uma sequência onde nós queremos ir trazendo algumas pessoas que estão a fazer a sua carreira. Felizmente temos um sem número e temos um problema de hierarquia, mas não tem a ver com nada, vamos convidar quando for oportuno para todos, mas de um momento ao outro todos passarão por aqui e queremos que este ano, agora, 2023, possamos ter aqui muitos momentos de partilhas com histórias de superação, de aprendizagem, está aqui a Sandra, olá Sandra. Um grande suporte, você tem aqui uma boa equipa também, os dois estão lado a lado, ajuda sempre, não é? Mas dizia que tens aqui vários exemplos de superação, de conquista, de frustração e de superação, enfim, todo este nosso percurso que faz parte de fazermos algo que nos apaixona, que nem sempre é fácil das pessoas estarem à nossa volta e perceberem o que fazemos ou como fazemos e o que é que nos leva a fazer uma coisa tão diferente dos outros. Por isso... E nem é só levar a fazer, eu acho que é dar o passo para entrar no Instituto, depois tudo surge. Tudo surge. Muito bem, Carlos, olha, um grande abraço, muito obrigado. Obrigado, Eduardo. Muito sucesso, o sucesso vai ser inevitável, portanto, muita saúde para continuar o teu trabalho. Obrigado, Eduardo, um grande abraço para ti. Um grande abraço a todos também. Já sabem, todas as quartas-feiras ímpares, estamos aqui a falar um pouco sobre coaching e carreira, com alguns convidados também, e às quartas-feiras pares estamos no outro canal do Eduardo Trugal, onde falamos sobre relacionamentos, tá? Beijinhos e abraços e até breve. Já sabem, logo à noite às 21 há aula do Guia Essencial do Coach. Se vocês conseguirem assistir a aula, esta reflexão ainda hoje, lembrem-se, coloquem na agenda, mandem mensagem privada, a gente está a postos para vos dar acesso quanto antes, está bem? Um grande abraço. Obrigado, Carlos. Obrigado, um grande abraço, Eduardo.